lelê, olalá, o Bayern vem aí e o bicho vai pegar. Acredite em mim. Vasco e Brian Rodrigues estão acertados. Vasco, neste momento, conversa com o América do México para poder verificar a forma de pagamento. A gente vai explicar aqui no nosso vídeo ontem que foi um dia de vários jogadores serem oferecidos ao Gigante da Colina. E, paralelamente a isso, o Vasco negocia com mais 2 pontas, tá? Até porque alguns jogadores que atuam hoje de lado de campo no Vasco da Gama estão deixando o Gigante da Colina e um está a caminho de ser emprestado. A gente vai falar muito sobre essa movimentação de mercado. A gente também vai falar sobre a situação do Marinatti, porque a gente tem uma novidade para poder passar aí para vocês sobre a possibilidade aí de propostas de outros compradores. E, claro, a gente vai falar sobre o jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira, lá no Amazonas, a estreia do time titular do Gigante da Colina. Eu peço encarecidamente a você, torcedor do Vasco, eu estou fazendo esse pedido praticamente em todos os vídeos, para vocês se inscreverem no nosso canal. Por quê? Mais da metade de vocês não são inscritos aqui do nosso canal. Tem gente que assiste nossos vídeos todos os dias, dá uma média aí de 8 ou 10 mil visualizações, mas a metade não é inscrito. Então, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Se você não gostar, você cancela depois a inscrição e deixa o seu joinha aí para impulsionar o nosso vídeo para mais vascaínos. Vamos começar falando aqui sobre a estreia do time titular do Vasco da Gama, que vai muito pressionado para o Amazonas. O Vasco até aqui no campeonato estadual conquistou 3 empates aí contra o Nova Iguaçu, Bangu e o Boa Vista, e agora o Vasco tem a obrigação aí de vencer o Madureira quinta-feira às 21h30. Para quê? Para que o Vasco possa aí ainda ter chances de chegar nas semifinais do campeonato estadual. Ontem, o nosso treinador Carille fez uma convocação ao público de Manaus, né, o Vasco, que tem a maior torcida do estado, para simplesmente todos comparecerem. O Vasco está aí escalado, tá? João Vitor na zaga, junto com o Lucas Oliveira. O Maurício Lemos, né, vai ficar como opção porque não está 100% fisicamente. O jogador chegou depois. No gol, Léo Jardim, PH e Piton nas laterais. Tá? Meio campo, Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegete. Só quero abrir um parêntese aqui para 2 situações. Hoje, tem 2 jogadores aí, como o PH e o Alex Teixeira, que não são titulares absolutos, tá? Porque o Puma tem jogado melhor nos treinamentos do que o PH, assim como o Paê tem sido destaque aí nos treinamentos do Vasco da Gama. Pode acontecer dele tomar essa vaga aí do Alex Teixeira. Perfeito? Então, sorte ao Vasco da Gama. Agora a gente fala aqui, e só lembrando uma coisa, hoje, pessoal, a gente vai ter a apresentação lá no CT Moacir Barbosa de 3 jogadores, tá? Oficialmente, vai ter coletiva. Daniel Fusato, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Perfeito? Vamos falar aqui sobre reforços, por quê? Ontem foi um dia de vários jogadores serem oferecidos ao Vasco da Gama. Isso mesmo. Entre esses jogadores, Darwin Matis, Brian Ocampos e Alfonso 13, tá? Foram 3 jogadores que foram oferecidos.
o Darwin Mate, jogador lá do Valladolid, venezuelano, de 31 anos, o Brian Ocampos, né, jogador que atua na segunda divisão do Campeonato Espanhol, lá no Cádiz, né, e o Alfonso César, que é jogador do Arouca, de Portugal, certo? O seguinte, nenhum desses nomes agradaram a comissão técnica do Vasco da Gama. Todos esses nomes que a gente citou, certo, não são titulares absolutos das suas respectivas equipes, perfeito? Então, foram nomes que foram colocados ontem no Vasco, na mesa do Pedrinho, que foram oferecidos, mas negociações que não foram para frente, porque, igual a esses aí, o Vasco já possui no seu elenco, tá? Situação do Lloyd Augusto. O Vasco está convicto mesmo que vai fazer a compra desse atleta, tá? O Vasco botando US$ 1 milhão aí na mesa, cerca de 6 milhões de reais para poder contar com esse jogador. Apesar dos números dele serem números contestáveis, tá? O jogador é visto aí como uma boa opção de mercado pelo Vasco da Gama, certo? Acho uma aposta aí, certo? Um jogador que chegaria aqui para fazer composição de elenco. Por quê? O Emerson Rodrigues foi embora, tá? Informação dessa manhã é que o Jean David também vai ser emprestado. O Jean David não está nos planos do Caribe, vai ser emprestado. Então é o seguinte, a gente continua falando aqui sobre a situação do Brian Rodrigues, tá, pessoal? Entenda uma coisa aí, entre o Vasco da Gama e o Brian Rodrigues está tudo certo. O jogador aceitou a proposta do Vasco da Gama, veio para ganhar R$ 1 milhão aqui no Vasco da Gama. Só que não adianta o Vasco estar acertado com o jogador, apalavrado, e não ter o acordo com a América do México. O América do México está fazendo jogo duro, tá? O Vasco colocou uma proposta de R$ 39 milhões, tá? O América do México quer algo acima aí, quase 45 milhões. A informação que a gente teve hoje é que, além do esforço, o Vasco queria colocar o esforço nessa negociação, mas tem uma pendência lá com o New One Boys. E o nome que entrou nessa negociação aí foi o Capasso. Então, assim, nesse momento aí, o Vasco coloca na mesa do América do México as garantias para poder fazer a aquisição desse atleta em definitivo, que é o Brian Rodrigues. A tendência é que o Brian Rodrigues chegue em definitivo no Vasco, com um contrato aí de 2 anos, e o seguinte, que simplesmente mais um jogador seja colocado nessa negociação. É a maior compra da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? E muitas pessoas falando, o Brian não vale R$ 39 milhões, mas é aquilo. Se o Pedrinho não traz, reclama. Quando o Pedrinho traz, também reclama. Complicado. E sobre a situação aí do Evangelos Magnati, informação, tá? Pode me cobrar. Antes do dia 29 de janeiro, ninguém vai apresentar proposta para o Vasco da Gama. Todos os interessados na compra da Vasco SAF estão aguardando o julgamento que teremos no dia 29 de janeiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Porque há um imbróglio jurídico e os investidores aí, ou melhor, os compradores, querem saber quem vai ficar no controle da Vasco SAF para destinar a proposta de pessoas certas, tá? Então, essa é a informação que a gente passa para os senhores e para as senhoras. Perfeito, pessoal? Essas foram as notícias do Gigante da Colina. No decorrer do dia, a gente pode ter reforço aí sendo confirmado pelo Vasco da Gama, e qualquer situação a gente entra lá na seita vascaína,
que é o canal alternativo. Perfeito, pessoal? Que Deus possa abençoar a sua vida, te guardar nesse dia 21. E, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem não são inscritos. Meu muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.